Quem mais que gostaria de fazer alguma pergunta? Ah, André, então muito bem. Pode perguntar aí, André. Oi, professor. Você poderia explicar a origem do nome Umbará? Ah, essa pergunta, sim, ela é clássica, né? A respeito da denominação, a respeito do nome Umbará. Bem, trata-se de um nome cuja a origem, a etimologia da palavra é de origem tupi. A gente já encontra, né, isso registrado lá, o nome, a gente já encontra lá na Câmara de Vereadores, em 1832, a palavra denominando esse lugar de Umbará. O que prova, então, que não tem nada a ver com imigrante, não tem nada a ver com polonês, não tem nada a ver com italiano que comia um R, né, porque já está grafado tal, muito antes de qualquer um pisar. E todos os nomes de lugares aqui em volta eram de origem tupi. E muita gente fica achando assim, mas não tinha índio. Mas não é assim que funcionava, né? Na cabeça da gente a gente fica imaginando assim uma espécie de teatro, onde o português, o brasileiro chega, daí um cacique indígena finca a lança e diz, aqui Atuba, aqui Curitiba, aqui Tindiquera. Não era assim que funcionava. Tô dizendo que você não teve isso. Como é que funcionava? Existia uma língua falada pelos primeiros moradores, pelos mineradores, pelo pessoal que subiu do litoral. Esse pessoal não falava a língua portuguesa, como a gente conhece hoje em dia. Eles falavam uma outra língua chamada língua geral. Lá na região amazônica o pessoal chama mais de Nhangatu, mas era chamado língua geral. Aí tinha algumas mudanças aqui no território. Por exemplo, os paulistas tinham características próprias de falar a língua geral, que era uma língua de origem tupi. Então é esse pessoal que, subindo, começou a denominar os lugares usando as palavras que eles conheciam e que eles falavam, e eles falavam essa língua de origem tupi. A primeira vez, né, quem me alertou a respeito dessa origem tupi, a primeira vez foi o Mário Negrello, morador antigo, advogado. Ele que me deu a dica para mim encontrar o dicionário de topônimos de origem tupi-guarani. Então tá lá, você procurando no dicionário, você encontra Umbará, pintado, disse do fruto quando começa a amadurecer. E ainda ele faz o seguinte apontamento: vila do município de Curitiba. Então é um nome de origem tupi. Mas aí, como essa publicação do Tibiriçá, que era um especialista, ela é uma publicação mais recente, eu tentei ir um pouquinho mais longe. E aí eu encontrei uma publicação no jornal, no 19 de dezembro, escrita em 1914, ó. Etimologias toponímicas paranaenses, em que ele fala dos nomes dos bairros de Curitiba de origem tupi, e o primeiro nome que ele cita nessa reportagem é Umbará. Esse jornalista, intelectual importante da época, amigo do Romário Martins, do professor Valfrido Piloto, Teodoro de Bona, aquele pessoal intelectual da época. Ele era amigo, jornalista, escrevia. Mas ele escreveu isso em 1914. Digo, mas será que não tem nada mais antigo? Comecei a tentar descobrir qual foi a fonte que o Raul Carneiro utilizou. E aí a gente chega no
num pesquisador mais antigo, chamado Teodoro Fernandes Sampaio, um baiano, nascido em 1855, e que vai escrever uma obra famosa, tem só o xerox aqui da capa, não dá para ver, né? O Tupi na Geografia Nacional. Ele sabia que existia um bairro aqui de Curitiba, um lugar chamado Umbará, não sabia, mas ele registrou as palavras que eram comuns na língua tupi. E ele, então, esse U sempre vem de fruto, né? Umbá, né? Tem a ver com fruto. E umbará, com o fruto amadurecendo. Então tá aqui, ó. Umbará preto, variejado ou salpicado. Então, quando o dicionário de topônimos de origem tupi-guarani fala da fruta silvestre, quando ela está amadurecendo, é uma interpretação que faz desses pesquisadores da língua tupi antiga. Ah, mas o meu avô não falava, o meu avô, Antônio Zanon, não contava isso. Mas que condição tinha o meu avô? Meu avô Antônio não saberia, ele era uma pessoa simples, era uma pessoa sem leitura. Meu bisavô Antônio, quando chegou aqui nessa região, como é que ele iria saber explicar a origem de Curitiba? Como que ele saberia explicar a origem da palavra Tindiquera ou de Piraquara? Ele não saberia, eles não tinham estudo para isso. E os brasileiros que moravam aqui também não tinham essa noção, eram pessoas simples. Então, esse significado tupi-guarani, a não ser pela pesquisa, não teria como. Qual deles que se dedicou, pôde se dedicar, foi atrás de fazer pesquisa? Nenhum. Meu avô não teria tempo, meu avô tinha que plantar roça. Meu bisavô tinha que plantar roça, tinha que cortar lenha para vender. Como que ele iria? Ele não foi para a escola. Então, ele não tinha essa condição. Então, acabou prevalecendo uma outra memória. Mas a gente, através do estudo, a gente é obrigado a superar e a gente vai, então, entender que é de origem tupi-guarani. Porque pegue todos os nomes aqui em volta. Caapocu, Tindiquera, o rio que passa aqui, Iguaçu, o rio que passa mais aqui nos fundos, Miringuava. Mesmo a palavra capão, de capão alto, ou de capão raso, ela é híbrida, porque capão é de origem tupi, vem de capó, que é a porção de mato, uma ilha de mato ou mato redondo. Então, nós estamos cercados de topônimos de origem tupi, assim como foi a Tuba, o rio Barigui. Então, também esse nosso nome de bairro está ligado à origem tupi.